Estamos ali em Três Lagoas, pregando o Evangelho, procurando ser usado por Deus, para a sua glória, para a sua honra, e nós trazemos o abraço da igreja de lá também. Amém? Amém. Como diz nosso irmão Márcio, para que a gente não se delongue mais, queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias no Salmo 119. Salmo de número 119. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo de número 11. Salmo 119, o verso de número 11. Amém? É um pequeno versículo, não é? Mas riquíssimo em ensinamento para as nossas vidas. O versículo 11 do Salmo 19 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Vamos ler todos juntos? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos por mais este dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, também pela sua misericórdia, que é a cada manhã renovada em nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela vida desta igreja, obrigado pelas famílias que compõem esta igreja, ó Pai. Obrigado pelas suas igrejas, Deus, esparramadas por este mundo, de onde o seu evangelho é pregado, Deus, e onde o seu nome também é glorificado, ó Pai. Pedimos que tu esteja nos abençoando agora neste momento, esteja falando aos nossos corações por meio da sua palavra, que possamos ser fortalecidos, exortados, confortados, por meio da sua palavra, ó Pai. Use, ó Deus, a minha boca, neste momento, ó Deus, para que o seu nome seja proclamado, bem como também a sua verdade, ó Pai, porque somos vasos de barro, casa de lodo, ó Deus, e aqui estamos, ó Deus, para sermos usados por ti, ó Pai, pois é em nome de Jesus que oramos agradecidos, amém. Amém. Creio que os irmãos já conhecem muito bem esse versículo, não é? Que nós acabamos de ler. Ele sintetiza bem alguns da fonte dos nossos maiores problemas. Ele fala, né, que o salmista tinha um propósito bem vivo na sua vida quanto ao seu serviço a Deus. Nós sabemos que, uma vez que nós cremos em Cristo, somos alcançados pela sua misericórdia, somos alcançados pela sua graça, nos arrependemos dos nossos pecados e passamos a confiar em Cristo, nós começamos uma nova jornada em nossas vidas, que é uma jornada de glorificar o nosso Deus, servir ao nosso Deus, né? De estarmos mais perto dEle, termos comunhão com Ele. E ainda assim nós enfrentamos um problema que mesmo aquelas pessoas que não têm Cristo enfrentam, que é o problema do pecado. Sabemos que agora o pecado não mais nos condena, mas o pecado ainda nos traz dor, nos traz sofrimento, impede que tenhamos comunhão uns com os outros, impede que tenhamos comunhão com Deus. Então, o pecado é sempre uma ferida aberta em nossas vidas que tem que ser constantemente tratada, né? Então, nós entendemos que a Bíblia nos diz que todos os nossos problemas que ainda temos, eles são por conta ainda do pecado. Sendo assim, nós precisamos aprender a lidar com o pecado, saber como nós podemos tratar, então, o pecado. Nós sabemos que o oposto de pecar é o quê? É não pecar, sim, mas o oposto de pecar é fazer a vontade de Deus, porque quando você não faz a vontade de Deus, você peca. Então, pecar é errar o alvo, é não fazer a vontade de Deus. Então, se você quer ter uma vida mais sossegada, mais confortável, uma vida mais alegre, uma vida mais produtiva, uma vida mais construtiva, você tem que aprender a lidar com o seu pecado. Você tem que lutar contra ele. Você deve resisti-lo na sua vida. E esta luta é uma luta constante, porque é uma luta contra a carne. E não é fácil lutar contra a carne, e não é fácil morrermos para a carne, não é? Mas esse deve ser o nosso alvo e o nosso objetivo. O salmista nos diz aqui: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olhando simplesmente assim, nós não conseguimos compreender a ideia que esse versículo nos dá, e nem a mensagem que ele nos passa, e nem qual era o propósito do salmista. Mas quando a gente olha um pouco mais de perto, nós conseguimos aprender um pouco mais, não é? Ele começa dizendo assim: escondi a tua palavra. Escondi
é tsapã no hebraico. O que significa isso? Significa armazenar, entesourar. Ele armazenou, ele entesourou a palavra de Deus no seu coração. Ou seja, é muito mais do que ouvir, ele guardou como um tesouro que poderia lhe prover recursos quando ele necessitasse, quando ele precisasse, não é? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela pode nos livrar de grandes sofrimentos, de grandes problemas, não é? O Senhor Jesus usou a palavra para que pudesse resistir a Satanás. E nós temos na palavra de Deus uma fonte inesgotável de recursos para que possamos viver de uma maneira que o Senhor seja glorificado, que Ele seja enaltecido em nossas vidas, e nós possamos testemunhar do seu evangelho, do seu amor, da sua graça, bem como da sua misericórdia. Então ele diz que ele entesourou, ele armazenou a palavra de Deus, escondi a tua palavra no meu coração. É interessante quando ele diz isso para nós, porque nós procuramos guardar na nossa mente e até decorarmos palavras de filósofos, não é? De psicólogos, de homens de renome, mas a preocupação do salmista é que ele pudesse armazenar, entesourar e guardar no seu coração a palavra do Senhor. Esta mesma palavra que nós sabemos, nós não temos tratado muitas vezes com devido respeito e com devido apreço. O salmista era ansioso, ele ansiava por ter essa palavra guardada no seu coração. E esse deveria ser o nosso anseio, o nosso propósito, o nosso objetivo, não é? Termos essa palavra guardada em nossos corações, para que possamos ter um recurso para lidarmos com os problemas que o pecado traz à nossa vida, não é? Guardar a palavra, aquilo que é bom em nossas mentes, ajuda, não é? Tudo que é tratável, tudo que é bom, a gente tem que pensar naquilo que realmente fortaleça e evidencie a nova criatura, o homem novo. Então o salmista ele diz, escondi a tua palavra no meu coração. É interessante, irmãos, que ele não apenas ouviu, porque é o que acontece. A gente vem à igreja, não é? No meio de semana, no domingo de manhã, no domingo à noite, e nós ouvimos a palavra do Senhor. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, em muitas vezes, isso não passa de um simples ouvir. Não é? Ele diz aqui que ele não somente ouviu a palavra do Senhor, ele não somente leu a palavra do Senhor, ele fez mais do que isso, mas ele também recebeu esta palavra nas suas afeições, misturado com muita fé. Ele colocou essa palavra na sua mente, ele memorizou essas verdades para um uso futuro. Isso, na verdade, é que a palavra é para nós. Ela é a fonte de consolo, de conforto, não é? São as promessas da palavra de Deus que muitas vezes nos anima a continuarmos na caminhada. Mas para que você possa ser animado pelas promessas do Senhor, é preciso que você as conheça, que você as guarde em seu coração. É preciso que elas façam parte da sua vida, do seu propósito, do seu objetivo. E ele diz mais, ele também preservou essa palavra no seu coração, ou seja, ela não veio de uma maneira passageira, o desejo é que ela venha para ficar, que ela tenha, que ela ache, que ela encontre lugar nos nossos corações. É claro que para que isso aconteça, muitas coisas têm que ser tiradas, porque a palavra não cabe em um coração que está sujo, com maus pensamentos, com pecados, com maus desejos, com rebeldia, com rebelião. Não cabe, é preciso que seja limpo esse coração para que a palavra possa achar ali, então, morada. Então, ele também preservou essa palavra em seu coração como um tesouro escondido. Tesouro, irmãos, é aquilo que a gente valoriza, é aquilo pelo qual a gente preza, é aquilo que a gente tem como um bem, como um grande bem. E o salmista tinha a palavra do Senhor como um bem preciosíssimo na sua vida. Esta palavra que nós temos aqui, livre acesso, que nós podemos ler, podemos estudar, isso já é uma grande bênção para as nossas vidas. Então ele escondeu de forma que ele poderia
essa palavra poderia ricamente servir-lhe numa necessidade, numa dificuldade, não é? Em muitas ocasiões da sua vida. Mas ele guardou essa palavra no seu coração, entesourou, guardou, escondeu, com o objetivo, irmãos, eu diria, muito nobre. O objetivo dele ter guardado a palavra do Senhor no seu coração não foi para que ele enriquecesse, como é o caso que nós vemos hoje em dia, as pessoas têm usado a palavra do Senhor para se enriquecer, não é? Para explorar as pessoas. Esse não era o objetivo do salmista. O objetivo de guardar essa palavra no seu coração não é porque ele queria se enriquecer, ele também não queria obter prestígios por guardar a palavra no seu coração. Isso daqui, essa palavra, essa santa escritura, ela não deve ser usada como um degrau para aquelas pessoas que queiram alcançar primazia. Ela deve te levar a servir, a ser servo, a ser humilde. E ele também não tinha este objetivo na sua vida ao guardar essa palavra no seu coração, a entesourá-la. Não era alcançar e nem conseguir prestígio, não é? Não era esbanjar conhecimento, mostrar que ele sabia mais do que as demais pessoas. Este não era o seu objetivo, ou para qualquer outro tipo de ostentação, mas o objetivo dele guardar a palavra do Senhor no seu coração era para não pecar contra Deus. É bom pensarmos nisso, porque temos usado muitas vezes as palavras do Senhor e a sua santa Sagrada Escritura para motivos, muitas vezes torpes, né? Ruins, desonestos. Mas o objetivo do salmista era o quê? Não pecar contra o Senhor. Porque se você não pecar contra o Senhor, você terá resolvido, eu digo, todos os problemas da sua vida. Não é? Na verdade, quando nós conseguimos fazer isso, a nossa vida espiritual, ela floresce verdadeiramente falando. Ela se torna bela, ela dá frutos. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é um preventivo e ela é um antídoto contra o pecado. Por isso nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Ela é um preventivo e um antídoto contra o pecado, quando ela tem um lugar devido no coração de cada um. Na verdade, quando você guarda, entesoura a palavra do Senhor no seu coração, isso verdadeiramente evita que você peque. Isso ajuda você a se conduzir na presença do Senhor e no meio das pessoas. Se você guarda a palavra do Senhor no seu coração e é zeloso quanto a isso, e procura com que isso faça com que a sua vida seja dirigida por esta palavra, você jamais precisará que alguém venha chamar a sua atenção como membro da igreja. Não será preciso que ninguém te chame a atenção por um mau testemunho como cristão. A gente está no Salmo 119, deixa aberto aqui, vai até o Salmo 143, passe algumas páginas adiante, irmãos. Salmo 143, o versículo 10. Amém? Diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és meu Deus, o teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Irmãos, perceba bem, qual que é o propósito, qual que é o desejo, qual é a aspiração do salmista? Ele diz: ensina-me. Perceba, ensina-me. Irmãos, quando nós pensamos em obediência, devemos entender que isso é algo a ser aprendido. Nós precisamos aprender a obedecer ao nosso Senhor. Ensina-me, é algo a ser desenvolvido. Não é algo que acontece automaticamente, como um passe de mágica. Aquilo requer esforço, labor, dedicação, renúncia. Isso tem que ser aprendido. Nós temos que aprender a obedecer a palavra do Senhor. Precisamos ser ensinados. Quando falamos de aprendizagem, irmãos, nós estamos falando de dedicação, não é?
Há aprendizagem sem dedicação? Não há. Quando nós falamos em aprendizagem, estamos falando de esforço. Há aprendizagem sem esforço? Não de qualidade, não é? Estamos falando do empregar do nosso tempo e da nossa vontade, para que possamos aprender então a obedecer ao Senhor. O cristão, ele deve desejar um maior conhecimento da vontade de Deus. Ele necessita de um maior conhecimento, de um maior entendimento quanto à vontade do Senhor, para que ele possa ter uma vida cristã expressiva, não é? Para que ele possa desfrutar de uma maior comunhão com o Senhor, para que ele possa experimentar todas aquelas promessas do Senhor para a sua vida, de conforto, de zelo, de contentamento. Ele deve desejar o maior conhecimento da vontade de Deus, ele deve dar um lugar especial na sua vida, para este conhecer a vontade do Senhor. Deve haver um lugar especial, para que em tudo, ele possa procurar agradar ao seu Senhor. Ele possa procurar agradar a Deus. Ele deve estar desejoso de ser ensinado por esta palavra, para que ele possa então praticá-la e ter uma vida em submissão à vontade de Deus. Mesmo que sobre aflições, mesmo que em meio a dificuldades. Leia o Salmo 43, você vai ver que é o caso do salmista aqui. Mesmo em meio a dificuldades e aflições, o seu desejo era: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Irmãos, vá até Ezequiel, um pouquinho mais adiante. É como diz aqui em Ezequiel capítulo 18, no versículo 25, só um pouco mais adiante de onde estamos aqui. Ezequiel capítulo 18, o versículo de número 25. É bem como diz aqui em Ezequiel 18, 25, não é? Muitas pessoas não têm andado por terra plana, por não estarem fazendo a vontade do Senhor. Ezequiel 18, 25 diz assim: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? É uma pergunta retórica. Claro que o caminho do Senhor é direito. Porventura não é o meu caminho direito, e não são os vossos caminhos tortuosos? Irmãos, nós temos feito para nós veredas tortas, caminhos tortuosos, por conta de não termos um conhecimento adequado ou suficiente da palavra do Senhor nos nossos corações, para que a gente saibamos nos conduzir em nossas vidas. Nós não temos feito veredas retas para os nossos pés, por não conhecermos a palavra do Senhor, por ela não estar guardada em nosso coração, e por isso tanta angústia, descontentamento e sofrimento. Talvez você esteja errando em suas concepções. Você erra nas suas concepções quando você não tem esse tesouro guardado no seu coração, de maneira que você possa lançar mão dele quando você tenha necessidade. Talvez você esteja errando em suas concepções, talvez você esteja errando em suas posições, porque você não tem o subsídio necessário fornecido pela palavra do Senhor, porque você não a tem em quantidade suficiente guardada no seu coração. Talvez você esteja errando, então, enquanto às suas concepções. Talvez você esteja errando quanto às suas posições. Talvez você esteja errando em sua conduta, por não ter a palavra do Senhor escondida no seu coração. Irmãos, quanto sofrimento nós poderíamos evitar? Quantas dificuldades, quantos apertos, quantos constrangimentos, se tivéssemos essa palavra como um tesouro guardada no nosso coração, para que nós não pecássemos contra o nosso Deus.
e o pecado não tivesse assim, então, uma livre ação em nossas vidas, e nos derrubasse a todo instante. O cristão não deve, meus irmãos, ele não deve e não pode ser autônomo. A sua vontade tem que estar condicionada à direção do Senhor. A sua vontade tem que estar condicionada às verdades do Senhor. Nós não devemos ser autônomos quanto às nossas decisões, quanto às nossas escolhas, quanto à nossa forma de vida. Não devemos ser autônomos na educação dos nossos filhos. Irmãos, quantos sofrimentos temos visto em muitas famílias, porque as famílias não têm adotado as verdades da palavra do Senhor quanto à educação dos seus filhos, porque não a têm guardada no seu coração. Nós não devemos ser autônomos no trato com o nosso casamento. Quantos casamentos dificultosos, frustrados, porque não houve uma aplicação da verdade quanto àquele casamento. Não houve um tratamento correto com aquilo que Deus criou, porque foi o Senhor quem criou o casamento. É Ele que sabe a melhor forma que ele funciona. Mas se você não conhece essa forma que ele deve funcionar, como aplicá-la? Não é? Irmãos, como nós temos sofrido por conta de um pecado, por conta de pecarmos contra o Senhor, sem falar que isso é uma ofensa direta e horrível contra o nosso Deus. O que falar da conduta das nossas famílias? Etc, etc, etc. Irmãos, não podemos fazer nada sem o auxílio do nosso Deus, nada que seja de real valor. João capítulo 15, lá no versículo 5, Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, isso não é uma possibilidade, não é? Isso é uma certeza. O Senhor está te informando, está te dizendo que você não consegue fazer nada de real conteúdo, de real valor, sem Ele, sem a sua verdade, sem o seu auxílio. Não trate essas coisas como coisas pequenas. Nós precisamos do auxílio e da ajuda do Senhor. E essa ajuda vem a nós por meio da sua palavra, que deve ter um lugar especial dentro de cada coração, que foi regenerado pelo trabalhar, pela obra do Espírito Santo. Sem o Senhor não podemos fazer nada de valor, nada de benefício duradouro, nada de valor eterno, nada que enalteça o nome do Senhor. Eu queria ver pelo menos 3 pontos com os irmãos, acerca deste assunto, de um coração que tem a palavra do Senhor guardada nele. Irmãos, isto não é teoria, isto é prática, não é? Em primeiro lugar, um coração que tem a palavra do Senhor guardada nele, esse coração confia no Senhor, confia no Senhor, e quer crescer em sabedoria, para não pecar contra Ele. Veja só, é entre você e Deus, para não pecar contra Ele. Provérbios, volte até Provérbios capítulo 3, irmãos. Provérbios é maravilhoso, muitos conselhos bons nós encontramos no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3, o versículo de número 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: confia, olha só, irmãos, confia, para que haja confiança, é preciso reconhecer condições, é preciso reconhecer recursos, para que possa se depender, esperar e confiar. Então, se você não conhece o seu Deus, se você não conhece as condições deste Deus que a Bíblia apresenta, se você não conhece os recursos que esse Deus tem, dificilmente você confiará nele. Ele diz:
Confia no Senhor. Confia no Senhor. Não é confie em você. Não é confie no pastor. Não é confie no seu vizinho. Não é confie na sua esposa, no seu professor, no presidente. É confia no Senhor. Ele diz: confia no Senhor. Agora perceba, meus queridos, de todo, isto é, um absoluto. Ele não está falando com parte, ou em parte. Ele está falando, confia no Senhor de todo o seu coração. E nada menos que isso. Todo. Talvez você não tenha experimentado o cuidado e a alegria do Senhor, porque você não tem confiado nele de todo o seu coração. E não há uma confiança de todo o seu coração, porque você não tem guardado nem tesourado a sua palavra dentro deste coração. Então não há confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração, e nada menos que isso, sem desconfianças, sem reservas, sem restrições, mas confia de todo o seu coração. É isso que a Bíblia nos ensina, e diz, e não te estribes, não se apoie, não dependa, ele está dizendo, não firme, não confie. Shayan, é isso que quer dizer, não dependa, não confie do seu próprio entendimento. Versículo 6, diz assim, e reconhece-o, ou seja, coloque-o diante de ti, não é? Tenha-o sempre em vista, considere-o como sempre presente contigo, observando cada passo que você toma, considere-o, quem? O Senhor, em todos os seus caminhos, em todas as áreas da sua vida. E aí então, Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, caminhos retos, caminhos planos, ao contrário de caminhos tortuosos, que aqueles são construídos pelo homem, quando trabalham, quando vivem de uma maneira alienada à vontade do Senhor. Direitas, veredas direitas. Os irmãos sabem o que é veredas? Sabem, né? Acho que quem tem a idade minha e do meu Márcio, lembra quando ia caçar passarinho no meio do mato? No meio do mato só tinha o quê? Aquele trieiro. Aquilo é vereda. E no meio do mato, muitas vezes, você está aqui, quer sair aqui, você pega aquele triozinho que faz assim, ó. É 1 hora, sendo com 15 minutos você faria aquele caminho. Veredas retas para os vossos pés. Uma vida de menos aperto, menos complicação, menos labuta, menos trabalho, mais contentamento, mais alegria, mais dependência do nosso Deus. A tua palavra escondi no meu coração. Isso é muito forte, meus irmãos. Muito forte. Em vez de confiar em seu próprio entendimento, em suas próprias experiências, porque hoje as pessoas dão mais valor à experiência do que à própria palavra do Senhor, em vez de confiar em suas próprias experiências, você deve recorrer ao Senhor em busca de sabedoria, em busca de direção, em busca de ajuda em cada passo da sua vida. E quando você faz isso, isso é chamado de sabedoria. A sabedoria que Deus dá livremente àqueles que o pedem, como diz lá Tiago capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Liberalmente, não é? E não em lança em rosto, e se lhe há dada. Meus irmãos, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele prometeu guiar o seu povo. Ele prometeu estar com o seu povo até a consumação dos séculos. Então Ele prometeu guiar o seu povo, mas nós devemos buscar se submeter à sua orientação, ou às suas orientações, e não apenas presumi-las, porque o que é isso hoje em dia? As pessoas não leem, não entendem a palavra do Senhor, e presumem o que o Senhor quer dizer e sofrem. Criam para si mesmo dificuldades, não é? Você deve reconhecê-lo em todos os seus caminhos.
Irmãos, é uma tentação nós pensarmos assim, bem, o Senhor é onisciente, Ele sabe de todas as coisas que eu preciso, então não vou nem pedir. Não, meu querido, você tem que pedir. Você tem que pedir. Diversas vezes o Senhor Jesus chegou perto de uma pessoa que tinha uma enfermidade e perguntou: o que queres que eu faça? O cego, Bartimeu. Os irmãos têm alguma dúvida que Jesus sabia ou não qual era o desejo daquele homem? O que quer? Senhor, que eu veja. O Senhor sabia o que ele queria e conhecia a sua necessidade, mas era preciso que ele pedisse. Isso é dependência. Isso é confiança, que é o que nós precisamos, para que possamos realmente conhecer o trabalhar do Senhor em nossas vidas, e possamos ser firmes, cada vez mais, no serviço ao nosso Deus. Deus nos ensinou em sua palavra a orar especificamente e dedicadamente sobre todos os assuntos, buscando direção por meio da sua palavra. E o deixar de fazer isso, irmãos, é dar largos passos para caminhos espinhosos. Eu pergunto, o seu coração é um coração que confia no Senhor? Que tem crescido em sabedoria, em conhecimento da palavra, procurando, objetivando não pecar contra o teu Deus? Em segundo lugar, um coração que tem a palavra do Senhor guardada nele, é um coração que anda na luz para não pecar contra o Senhor. Irmãos, como a gente deveria e precisaria entender isto. O crente deve andar na luz, porque já não somos mais trevas, é o que a Bíblia diz, e nos transportou das trevas para a sua maravilhosa, permaneça nessa maravilhosa luz, viva nesta maravilhosa luz. Olha a qualidade dela, é maravilhosa. Luz. Volte até Salmos, capítulo 37. Salmos, capítulo 37. Deixa aberto o Salmo 37, depois vá a 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, lá no finzinho da Bíblia. Amém? 1 João capítulo 1. Então, o coração que tem a palavra do Senhor guardada nele, é um coração que anda na luz para não pecar contra o Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Deus é luz. João 12. A todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Deveríamos ser luz. Jesus falou que a nossa luz deve brilhar perante os gentios. Pense nisso. E não há nele trevas nenhuma. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, porque não tem como andarmos em trevas e termos comunhão com o nosso Deus, e uma vida que o agrade, porque estaremos constantemente pecando contra o nosso Deus. Ele diz, e andarmos em trevas, mentimos. Se você diz que tem comunhão com Deus e está andando em trevas, a Bíblia diz que você está mentindo, primeiramente para você mesmo. E ele diz, e não praticamos a verdade. Versículo 7, diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meu querido, um coração que é depositário da riquíssima palavra do Senhor, este coração
não anda em trevas. Ele anda na luz para que ele não peque contra o Senhor. Alguém me dirá, mas isso não é fácil. Mas quem disse que a vida cristã é fácil? A vida cristã fácil não é oferecida pelo Senhor Jesus. É oferecida por outras pessoas, mas não por Ele. A vida cristã oferecida pelo Senhor Jesus é uma vida cristã que carrega uma cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha só, anulou a carne e a vontade do homem. Você é um servo. Tome a sua cruz e fique sentado. E siga-me. Mas o prêmio é maravilhoso. A recompensa, irmãos, ela é excelsa. Viver, andar, frequentar lugares que não agradam e não glorificam ao nosso Deus, é estar andando em trevas. Se comportar, falar, viver, se vestir de uma forma que não glorifica ao nosso Deus, é andar em trevas. Fazer fofoca, causar dissensões e usar a sua língua que não para glorificar ao nosso Deus, é andar em trevas. E é pecar contra o Senhor. É simples, didático e fácil de entender. Então, ter atitudes, condutas que não agradam ao Senhor, querer levar uma vida cristã fora dos padrões bíblicos de Deus para aqueles que são chamados seus filhos, é pecar, é andar nas trevas. E isto, meu querido, será um impedimento para a sua vida espiritual, será um impedimento para o seu crescimento espiritual. Talvez você nunca experimentará o contentamento por conta dessas coisas. Lembre-se, o pecado, ele dilacera, ele envergonha, ele humilha, ele separa, não é? Ele mata, vamos para o inferno não, mas ele mata a sua vontade de servir ao Senhor, ele mata o seu testemunho. O pecado, ele mata a igreja. Não se esqueça disso. Se você está passando por dificuldade, problema, faça uma autoanálise da sua vida. Como está a sua vida com Deus? O seu objetivo tem sido buscar glorificar a Deus, agradar ao Senhor? Ou tem algo na sua vida que você não pode colocar às claras porque envergonha a sua igreja e mancha o nome do teu Deus? Não é? Nós não pecamos por não conhecer o que é correto. Pecamos por dar lado à carne e ao pecado, não é? 2 Pedro, está bem pertinho nós estamos aí, volta uma página só, irmão. 2 Pedro, capítulo 2, amém? Versículo 11. 1 Pedro, irmãos, perdão. 1 Pedro, capítulo 2, o verso de número 11, diz assim, amém? Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Perceberam? A fonte dos problemas? Perceberam onde é o local que acontece o detrimento? Na alma. Então, em primeiro lugar, nós vimos que um coração que tem a palavra do Senhor guardada nele é um coração que confia no Senhor, que quer crescer em sabedoria para não pecar contra o Senhor. Em segundo lugar, um coração que tem a palavra do Senhor guardada nele é um coração que anda na luz para não pecar contra o Senhor. Em terceiro lugar, um coração que tem a palavra do Senhor guardada nele, é um coração que deleita-se no Senhor.
que deleita-se no Senhor. Salmo 37, onde eu pedi para os irmãos abrirem. Versículo de número 4. Amém? Diz assim: deleita-te. A palavra deleitar é algo que traz, que é agradar-se, significa deliciar-se. Ele diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entenda-se que um coração que tem, né, a palavra do Senhor guardada nele, não fará nenhum tipo de pedido a Deus que seja contra a sua vontade. Né? Não quer dizer que Ele não vai dar para você tudo o que você pedir, mas um coração que é moldado, dirigido pelo Senhor, só fará pedidos que estarão dentro da vontade do Senhor. E se há um pedido feito dentro da vontade do Senhor, o Senhor ouvirá este pedido. Não é? Não adianta você orar assim: ah, Senhor, faz o Joãozinho terminar com a Maria, porque eu gosto da Maria e quero namorar com ela. Não é assim. Não é esse tipo de pedido. Não é? Ele fala assim: deleita-te no Senhor. Na pessoa de Deus Pai, na pessoa de Deus Filho, na pessoa de Deus Espírito. Deleita-te no Senhor, nas perfeições de Deus. Deleita-se no Senhor, no seu poder, na sua bondade, na sua fidelidade, na sua sabedoria. Deleita-te no Senhor, na sua misericórdia, na sua graça, no seu perdão. Irmãos, há tantos motivos para deleitarmos no Senhor, que somente a carne pode impedir de vermos essas maravilhas. Deleita nas obras da sua criação. Estamos estudando Gênesis lá em Três Lagoas. Que livro maravilhoso. Maravilhoso. Deus ali estabelecido de uma maneira tão latente, tão poderosa, irmãos, não é? Que quando você vê Deus ali em Gênesis criando tudo, você consegue facilmente descansar no Senhor e confiar no Senhor. Para Ele tudo é possível, nada é demasiadamente difícil para o nosso Deus, não é? Deleita-se nas obras da sua providência, deleite-se na redenção que Ele tem providenciado para a sua vida por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Deleite-se em sua palavra, no seu evangelho, nas suas verdades, nas suas ordenanças. Deleite-se na sua casa de oração, deleite-se nos seus irmãos. Um coração onde a palavra do Senhor está ali entesourada, consegue fazer isso. E ver isso como algo valioso, agradabilíssimo para a sua vida. A melhor maneira de se conhecer a vontade de Deus é colocá-la no centro das suas afeições. Irmãos, a vontade de Deus não é conhecida por aquelas pessoas que, vamos dizer assim, que assume a sua vida cristã através de um simplesmente: posso fazer, não posso fazer, devo fazer, não devo fazer. Não é aquelas pessoas que realmente se alegram em conhecer a vontade do Senhor e obedecê-la. Não é simplesmente uma lista de regras, mas é uma carta de amor, na qual Ele tem prazer, na qual Ele pode realmente se deleitar. Não é um livro de regras, e essa palavra do Senhor, ela é encontrada pelos que conhecem ao Senhor, por aqueles que se deleitam no Senhor. Quando nós agimos desta forma, Ele coloca os desejos corretos dentro do nosso coração. E em seguida Ele nos dá condições de realizar esses desejos. Isso é maravilhoso, sabia disso? Ele coloca o desejo correto no seu coração e te capacita a realizar esse desejo, porque é segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Quanto mais se estuda e guarda a palavra de Deus em seu coração,
menos desejo de praticar o mal será alimentado no seu coração. É simples. Em um lugar onde há luz, não entra trevas. Não cabe ali. Por outro lado, aquele cristão que já foi vencido pela carne, aquele cristão mundano, ou aquele cristão nominal, vamos assim dizer, eles vivem dominados por desejos fúteis, desejos imorais, desejos libidinosos, egoístas, interesseiros, carnais, são levados pelo orgulho, tudo contrário à palavra do Senhor. E eles se sentem frustrados pelas dificuldades que surgem nos seus caminhos. Você tem se deleitado no Senhor? Ou você vê o Senhor como um peso? Não é? Em quarto e último lugar, para nós encerrarmos, um coração que tem a palavra do Senhor entesourado, armazenado, guardado nele, nunca toma uma decisão que o leve a desobedecer o ensino do Senhor. Nem dá, porque o seu coração está cheio da palavra do Senhor. Se está cheio da palavra do Senhor, você não será levado a cometer um ato que contrarie aquilo com o qual o seu coração está cheio. Percebe? João capítulo 8. Versículo 31 e o versículo de número 32 é bem conhecido dos irmãos. Diz assim, amém? Um coração, então, que está cheio da palavra do Senhor, que tem a palavra entesourada nele, nunca toma uma decisão que o leve a desobedecer ao ensino dessa mesma palavra. João capítulo 8, o verso de número 31 diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. As pessoas citam esse versículo 32 como se fosse uma palavra mágica, mas não é isso não, irmãos, isso daqui é prática. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa libertação é um processo contínuo na vida de todo o cristão. Alguns citam essa passagem como se fosse algum tipo de amuleto da sorte, não é? Conhecereis a verdade, e a verdade se vos libertará. Parece até um poema. Mas essa verdade envolve, primeiramente, atitude. Mudança de vida. Envolve ação. Envolve tomada de posição contra o pecado e a favor de Deus. Para que esse processo de libertação aconteça na sua vida. Conforme você conhece a verdade cada vez mais e mais. Um coração cheio da vontade de Deus, cheio da palavra do Senhor, este coração pergunta constantemente na sua vida: isso glorificará o Senhor? Daí você terá a resposta onde? No seu coração que está cheio da palavra do Senhor. Mas se não tiver a palavra do Senhor, Jeremias fala: enganoso é o coração, tremendamente corrupto, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Ou tremendamente maligno. Mas se lá está guardado a palavra do Senhor, você terá recursos, realmente, de responder essa pergunta de uma maneira que agrade ao Senhor. Isso glorificará ao Senhor? Um coração cheio da palavra de Deus, ele pergunta: isso dará bom testemunho do meu Deus?
Um coração cheio da palavra do Senhor pergunta: isso me levará mais para próximo do Senhor? Isso me levará a ter mais da palavra do Senhor em meu coração? Viver pela fé, meus irmãos, é simplesmente crer em Deus e obedecer a sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir o profeta, o mágico, quem? O curandeiro. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Significa ter uma vida embasada na palavra de Deus, em vez de embasada nos sentimentos, nos pensamentos, nas circunstâncias e nos achismos. Os irmãos sabem qual que é a maior vertente doutrinária dos nossos dias? Se chama acheologia. Está todo mundo achando tudo. E a palavra tem ficado para trás. Então nós vimos que, em primeiro lugar, um coração que tem a palavra do Senhor guardada nele, é um coração que confia no Senhor, que quer crescer em sabedoria, para não pecar contra ele. Em segundo lugar, nós vimos que este coração que tem a palavra do Senhor entesourada dentro dele, é um coração que anda na luz para não pecar contra ele. Em terceiro lugar, é um coração que se deleita no Senhor. Em quarto lugar, é um coração que toma uma decisão que o leve a estar cada vez mais próximo do Senhor. Eu pergunto para você, meu querido irmão e minha querida irmã, você tem a palavra do Senhor entesourada no seu coração? O primeiro requisito para que você tenha a palavra do Senhor entesourada no seu coração é que você tenha a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que você confie nele para a sua justificação perante o Senhor. Que você confie na sua morte de forma que a sua dívida para com Deus seja paga. E a cédula seja rasgada e cravada na cruz. Se tem algo com o qual você deve encher o seu coração, é a palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Amém? Deus abençoe.